capítulo 6, versos do 1 ao verso 3. Todos acharam? Agora o amém ficou mais forte. A palavra de Deus diz assim: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia, Ele nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Feche seus olhos. Pai, estamos na Tua casa nessa noite, Deus, porque cremos, meu Pai, nos Teus propósitos, porque cremos, Senhor, na Tua verdade. Que o Senhor, meu Deus, inspire, meu Deus, a Tua palavra nessa noite, para que possamos compreender, meu Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, para que possamos, Senhor, entender, meu Deus, o que o Teu Espírito quer falar com a Tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós lemos esse texto de Oséias, do capítulo 6, do verso 1 ao 3, o final dele vai dizer algo para nós interessante, quando ele diz que devemos conhecer o Senhor e esforçarmos-nos por conhecê-lo. Aqui eu queria trazer uma reflexão para a igreja nessa noite, que esse conhecimento, irmãos, conhecimento de Deus, conhecimento que nós precisamos ter a respeito de Deus, ele é um conhecimento diferente das coisas que aprendemos no mundo. No mundo, se você quiser aprender sobre alguma coisa, você vai tomar uma aula, você vai arranjar alguma pessoa que já tem experiência em algum assunto, em algum tema, e essa pessoa ela vai lhe mostrar ou através do exemplo, ou através de palavras, através de algum livro, de algum manual, vai trazer para você algo que você vai aprender, e isso nós chamamos de conhecimento. Assim nós adquirimos o conhecimento. Conhecimento científico, você vai para a faculdade, você vai ter um método de ensino, alguém vai lhe ensinar algo de alguma forma, e você vai ser capaz de aprender. Esse é o conhecimento que nós aprendemos no mundo. Mas, irmãos, conhecer a Deus, eu quero nessa noite, em nome de Jesus, que o Espírito de Deus seja capaz de me dar a capacidade de traduzir para você isso que eu estou sentindo a respeito disso. Conhecer a Deus, irmãos, não é só uma teoria. Entenda o que eu quero lhe dizer. Conhecer a Deus não é só uma informação, porque o conhecimento de Deus, ele é algo que ele é muito mais profundo do que tudo que pode ser compreendido pela razão. Ele é muito mais profundo do que pode ser conhecido pela lógica. Nós, quando falamos de Deus, estamos falando de algo que é espiritual. Eu não posso querer montar uma faculdade para converter pessoas ou fazer com que essas pessoas passem a acreditar em Deus, porque não vai funcionar. Não é um simples método. Se eu quisesse formar pessoas, por exemplo, em matemática, e que você fosse capaz de resolver problemas matemáticos, eu teria como montar uma estrutura com professores, com um método. E se você cumprisse os exercícios e os cronogramas de aula, você sairia daquele lugar com um certificado formado, dizendo que você agora está apto para resolver problemas matemáticos. Mas eu não tenho um método, eu não sou capaz de criar nada que seja humano, e que você passando por esse processo, eu diga que agora você está apto a ter fé em Deus, porque isso não depende, mais uma vez eu lhe digo, do conhecimento humano, não depende da razão, não depende da lógica. Irmãos, conhecimento de Deus é revelação, e tudo que é revelado não tem relação direta com o que passa pela mente. Na verdade, você primeiro recebe a revelação, e depois o que foi revelado
Depois o que foi revelado é que vem à sua mente. Eu estava na viagem para Macururé. Eu estava na caçamba de um carro. Alguns viram a foto, a gente viajou alguns dias e eu, por escolha própria, preferi viajar na caçamba do carro. E teve um momento que eu falei algo, mas o que eu falei, eu tive que repetir para eu entender o que foi que eu falei. Eu não sei se alguém aqui já teve experiência assim. Eu falei algo, a gente estava no meio de uma conversando a respeito de uma situação, e eu falei algo, mas o que eu falei, eu precisei repetir de novo, para eu ouvir o que eu falei, para eu entender o que eu tinha dito. E eu estava falando sobre fé, é exatamente o que eu quero falar nessa noite. Eu estava falando sobre fé, e o que eu disse é que a fé, a Bíblia diz que é o firme fundamento, né, e a prova das coisas, mas para que essa fé, ela seja firme, e para que ela seja a prova das coisas que não se vê, ela precisa estar amparada em Deus. Eu não posso ter fé como um pressuposto para qualquer coisa, se ela não tiver o seu próprio fundamento. Porque eu posso dizer, a fé, eu tenho fé que eu vou pegar meu carro aqui, vou para minha casa. Não, irmãos, isso eu vou lhe dizer, isso não é a fé bíblica. Eu não posso desenvolver para você uma fé, preste atenção, dentro do que a Bíblia diz, se o pré-requisito, ou seja, o que vem antes dessa fé, não for algo sólido o suficiente, o bastante, para sustentar a própria fé. E eu disse a mim mesmo, toda fé precisa de um firme fundamento. Olha que doideira. Aí eu tive que repetir para eu tentar entender o que foi que eu tinha acabado de dizer. Toda fé precisa... Mas vem cá, pastor, se a fé, ela é o firme fundamento. Se ela é a prova das coisas, sim, senhor. Mas a fé em quê? Que eu posso ter fé nas minhas obras. Eu posso ter fé no meu dinheiro. Posso. Porque eu posso... Você pode estar doente, um exemplo. E você tem fé, estou usando a palavra fé aqui em um sentido lato, ou seja, em um sentido mais amplo, para você entender o que não é a fé bíblica. Pode acreditar, vou chamar fé, acreditar, ter fé, que se você tem um plano de saúde, quando você ficar doente, o médico vai lhe tratar, porque eu tenho um plano de saúde. Então eu vou colocar a minha confiança no plano de saúde. Você ainda não está doente. Então, mas você está colocando como firme fundamento, como prova de uma coisa que você ainda não viu, a sua fé. Você pode pensar e dizer, se eu tiver boas amizades, se eu tiver bom relacionamento, quando eu tiver um problema, alguém vai resolver o problema para mim. Você começa a botar a sua confiança em coisas dessa vida. E isso se torna fé. Por mais que você diga que tem fé em Deus, mesmo, eu vou usar esse atribulado, não. Se quiser me dar um colorido desse aí, isso é coisa de vitória, por isso que não está funcionando. Só não vou falar muito que o Bahia ainda é brincadeira esse Silva. Esse está mais atribulado, viu, Silva? Está uma voz mais fina. Olha, irmão, se falhar, não vou parar não, viu? Não vai atrapalhar o culto não, mas bota o som desse igual o outro, Silva, para a gente. Quem está ao vivo aí em casa também, vá nos perdoando a falha técnica, microfone novo, Silva está se adaptando aqui, mas está tudo em paz, graças a Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Pronto. Então, observe, irmãos, para que a fé funcione, para que a fé ela seja válida, para que eu possa dizer, de fato, no sentido bíblico, o que é a fé, que eu tenho fé, essa fé ela tem que estar amparada em Deus. Em Deus. Eu não posso tirar uma fé da minha cabeça e dizer, eu vou sair daqui e vou chegar ali agora no meio da rua e vou começar a pregar e todo mundo vai se converter. Ei, está baseado em que essa fé sua? Porque só tem duas formas de você desenvolver essa fé com essa certeza toda e se lançar dessa forma. Duas formas, duas maneiras. Uma,
Deus desceu do céu pessoalmente através de um anjo, né, e do seu espírito. Pessoalmente talvez não seja, espiritualmente, né? Porque Deus pessoalmente só Jesus e agora só na sua vinda. Mas Deus, ele está aqui no meio da igreja em seu espírito. Amém? E Deus, através do seu espírito, pode lhe direcionar e lhe falar algo específico para você. Deus pode chegar para o irmão Val e dizer: olha, Rosévaldo, hoje largue tudo, largue seu trabalho, largue seu caminhão, largue tudo, porque eu vou lhe levar para você abrir uma igreja na Holanda. Você vai converter os maconheiros da Holanda. Eu lhe pergunto, quem foi que falou com ele? Meu irmão, se Deus falou com ele, e ele tem certeza, aí é um processo que eu, como um pastor, eu estou lhe dizendo aqui abertamente na igreja, eu não intervenho nesse tipo de coisa. Eu só pergunto à pessoa: você tem certeza que foi Deus que falou com você? Porque, irmãos, Deus tem a forma pessoal dele de falar com cada um. Agora, quem sabe ouvir a voz de Deus, tem certeza de quando ouviu a voz de Deus. Foi Deus que falou com você? Foi. Você precisa de confirmação? Não precisa? Meu irmão, eu sei que foi Deus que falou comigo. Meu filho, então se jogue, porque vai dar certo. Porque a fé dele agora não está baseada na mente dele, não está baseada nas estatísticas, não está baseada em informações, mas está baseada na palavra de Deus. Qual é a outra fé? Então qual é o outro fundamento que eu posso colocar como alicerce da minha fé? A Bíblia. O que você lê na Bíblia, meu irmão, e tiver aqui, e Deus estiver falando aqui dentro dessa palavra, irmãos, a palavra é o próprio Deus. Essa palavra é Deus, está escrito, ele diz, no princípio era a palavra era Deus. Então, você leu isso aqui, tem vezes que você lê a palavra, irmãos, que ela entra no seu ouvido e parece que sai arrebentando todas as suas estruturas. Isso não é razão, isso não é lógica, isso não é conta, meu irmão, isso é revelação. Quando essa palavra ela deixa de ser uma letra e o Espírito revela o que está aqui, meu irmão, se jogue, se lance. Se Deus falou com você através do seu Espírito, ou usou a sua palavra, você tem um firme fundamento para a sua fé, porque a fé, ela vem pelo ouvir, mas não é ouvir conto da carochinha, não é ouvir o que os outros acham, não é ouvir estatística, é ouvir a palavra e a palavra de Deus. Eu só posso me alicerçar na fé, me escudar na fé, para tomar atitudes na minha vida, quando essa fé também é fundada na sua origem correta, que é Deus. Eu posso bater uma laje? Posso, mas se essa laje ela não estiver no chão, ela precisa de sustentação. Não quer dizer que a laje ela não é boa, não, o problema não está na laje, o problema é em quem segura a laje. Não é que eu não vou desenvolver a fé, vou desenvolver a fé, mas está amparada em quê? Tem que estar em Deus, irmãos. Deus tem que ser o último ponto de ligação, para que eu possa dizer que eu tomei uma decisão de fé, porque o que passar disso é a sua intuição, é a sua vontade, é o seu feeling sobre as coisas, é o que eu acho, eu tenho uma boa perspectiva das coisas, amém. Você pode confiar na sua intuição e pode dar certo, mas você nunca pode dizer que essa é a fé em Deus e que você está, não, eu tenho fé, meu irmão. A fé, ela só serve como fé, como a Bíblia diz, se o fundamento da fé for Deus. O que passar disso está sujeito a falha, porque a única coisa que não falha é a palavra de Deus. E é por isso que eu estou dizendo a vocês que esse nível de conhecimento do Senhor, que é o conhecimento que nos traz a fé. Quando eu conheço ao Senhor, isso vai aumentando o meu nível de fé. Quanto mais eu vou conhecendo ao Senhor, mais eu estou disposto a me lançar, a me jogar e a fazer coisas que outras pessoas não estão dispostas a fazer, porque eu agora não vou andar pelo que eu vejo, não vou andar pelo que eu ouço, não vou andar pelas estatísticas, mas eu vou andar pela fé. É por isso que Paulo, ele disse algo interessante na igreja de Corinto. Em 1 Coríntios 2, do verso 4 ao 5, ele disse o seguinte: minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito,
para que, olha agora, a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Faz todo sentido agora você entender esse versículo. Fica fácil, fica intuitivo. O que é que Paulo está dizendo? Olha, eu fui pregar o Evangelho, mas quando eu fui pregar o Evangelho, eu não preparei um sermão cheio de concatenações teológicas, cheio de homilética e de não sei o que mais, maêutica e o que mais lá de hermenêutica. Não foi isso. Eu não sentei para ver. Eu não estou dizendo, irmãos, que você não deve estudar a Bíblia, não é isso que eu estou lhe dizendo. Eu estou lhe dizendo o que Paulo falou. Ele disse: olha, eu não posso querer pregar um evangelho de teoria, eu não posso querer vomitar e derramar conhecimento humano sobre vocês, porque vocês podem até produzir fé, mas a fé de vocês vai estar baseada na sabedoria humana. Foi isso que ele estava dizendo. Se eu vier de lá com um discurso persuasivo e com palavras eloquentes e cheio de demonstrações e convencer vocês com base na sabedoria humana, a fé de vocês não é uma boa fé, porque essa fé vai estar baseada também na sua origem, no seu fundamento. E o que foi que você se convenceu? Você se convenceu porque eu fui persuasivo, porque eu fiz uma boa demonstração do que está escrito e você se convenceu. Mas quando eu fui pregar, a minha pregação, ela agora foi baseada em demonstração do poder do Espírito. Até o que eu falava era uma coisa que eu estava dizendo, mas o Espírito demonstrava outra. Eu falava uma coisa, o Espírito revelava a quem ouvia o que eu estava dizendo. Aquilo era demonstração do poder de Deus. Eram os sinais, eram os milagres que acompanhavam. Não era simplesmente uma pregação teórica, mas tinha poder de Deus na história. Para quê? Para que agora a fé de vocês não fosse baseada na sabedoria humana, mas o fundamento da fé estivesse no poder de Deus. Então o poder de Deus, irmãos, é um conhecimento que ele não é adquirido pela sabedoria humana. O poder de Deus, ele é um conhecimento que não vem porque você vai estudar muito a palavra de Deus e vai fazer faculdade de teologia, não. Se você puder fazer, faça, mas não é isso que desenvolve a sua fé. A fé, ela é desenvolvida quando você lê a palavra e o Espírito de Deus revela ao seu espírito aquilo que o Espírito de Deus quer. É uma comunicação diferente. Não vem pelo exercício, não vem pela prática, vem pela revelação. E depois que é revelado, é sua razão que tem que entender agora o que foi que o Espírito revelou. Ele vai continuar, a gente lê o verso 4 e 5, e em 1 Coríntios 2, do 12 ao 14, ele vai dizer: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Olha aí, irmãos, que fantástico, olha como fica claro agora o texto: para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Ou seja, ele está dizendo que quem tem o Espírito do mundo não vai conseguir entender as coisas de Deus, mas nós recebemos o Espírito que é procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente, porque delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais, mas é para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Compreender as coisas de Deus exige que a gente esteja no mesmo Espírito que Ele. Se eu estiver na dimensão do mundo, se em mim tiver o espírito do mundo, irmãos, através da lógica, através da razão, eu não vou desenvolver fé, eu não vou conseguir compreender as coisas de Deus. Por quê? Porque isso não depende do conhecimento humano, isso depende de revelação de Deus. Isso é tão interessante, irmãos,
que é um fenômeno na Bíblia, interessante. A Bíblia diz que Isabel estava grávida de João Batista, e aí chega agora Maria grávida de Jesus. Só que essas duas crianças, elas tinham um diferencial, porque elas já foram criadas ali por Deus, um propósito de que houvesse uma manifestação de um tempo novo, do Espírito de Deus. A Bíblia diz que quando uma mãe chegou perto da outra, houve manifestação da criança que estava dentro do ventre. Eu lhe pergunto, qual é o nível de consciência que havia dessa criança? Como é que a criança, será que João Batista dentro do ventre, ouviu a voz de Maria, e ele sabia a profecia que tinha, sabia que era Jesus que estava chegando, que Maria também estava grávida de Jesus, e que iam cortar a cabeça dele, e por isso ele ficou feliz dentro da barriga? Irmãos, isso é a razão, esse é o conhecimento humano, é quando você ouve uma informação, é quando você sabe alguma coisa, e produz sentimentos em você. Agora eu lhe pergunto, então, o que foi que fez uma criança, um bebê, que ainda estava dentro do ventre da mãe, se movimentar, e a Bíblia diz que se alegrou dentro do ventre? O que foi? Isso não estava no nível do conhecimento humano, mas estava no nível do mover do Espírito, na dimensão da revelação. A criança não sabe porquê, mas e racionalmente não tem como explicar, porque ela não vai entender, mas o Espírito que já estava ali, já se moveu, porque já entendeu o que estava acontecendo. Aí Maria vai embora, Isabel tem um filho, morre ela, morre o Zacarias, porque já eram bem velhos, e João se manda para o deserto. Daqui a pouco, meus irmãos, 30 anos depois, essas duas crianças se encontram de novo. Aí vem Jesus andando de novo em direção a João. Eles já tinham se encontrado, mas um estava numa barriga e outro em outro. Mas quando ele vai chegando de novo, o Espírito se move agora, ele vê alguma coisa diferente e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele pergunta: Jesus estava com roupa de ovelha? Jesus estava com alguma orelhinha, um negócio, vestido de cordeiro? Tinha uma frase escrita na roupa dele: eis o Cordeiro? Não tinha, irmãos. E como é que esse homem sabia que ali estava o Cordeiro de Deus? E como é que ele sabia o propósito ainda do que não tinha nem acontecido e nem sido anunciado? Jesus ainda não tinha começado nem a pregar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, é um conhecimento revelado. Ele recebeu aquilo por revelação. O Espírito revelou a ele: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eu quero lhe dizer algo, e agora é onde entra a parte boa da ministração. Porque se terminasse só nos glórias, seria fácil demais esse nível, né? Mas vocês já estão no nível diferenciado. Olhe bem agora o que eu vou lhe dizer, preste atenção, irmãos, porque aqui está a cereja com chantilly em cima do bolo, não é nem cereja seca, é com chantilly. Irmãos, a revelação, preste atenção, não anula a nossa mente carnal. Ah, como seria bom se ao ter uma revelação de Deus, essa minha mente porcalhada de ser humano, ela fosse anulada, e fosse reduzida, e fosse limitada a tudo que me foi revelado por Deus. O maior inimigo da revelação que eu recebo de Deus, chama-se a minha própria mente, a minha mente carnal. Porque, irmãos, é muito difícil, quando eu estou em uma situação crítica, e eu tenho duas decisões a tomar. Uma é a que eu recebi por revelação, e a outra é o que eu entendo que é certo se fazer. Ei, irmãos, aí mora o problema. É aí agora onde a minha fé, ela tem que entrar em ação. Porque a fé não é só pelo que me foi revelado, mas é por quem me foi revelado. Eu já lhe disse, tem que ser por Deus. Se a minha fonte, se o meu grau de certeza em Deus, ele não for suficiente, irmãos, pode ser o crente que for,
você é abalado na sua estrutura humana. Você é desafiado dentro de você mesmo, se você vai permanecer caminhando pela fé, ou se você vai agora decidir as coisas pelo que a sua mente acha que é certo. João Batista na barriga, já estava lá dando uns pulinhos e dizendo: olha, tem uma coisa estranha aqui. Vê um homem andando e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele batiza Jesus, ele vê o céu se abrir. Só que João Batista vai preso, irmãos, e fica lá na cadeia. E o que é que será que passou na cabeça desse homem? Ora, eu vim ao mundo com o propósito de preparar o caminho para esse daí. A minha vida toda foi devotada para o ministério dele, para servir a ele. E agora eu estou aqui na cadeia e ele não veio aqui nem me ver. Não mandou nenhum discípulo para saber como é que eu estou. Mas ele tinha a revelação. Ele tinha recebido a revelação. Mas chega uma hora, irmãos, que a mente da gente começa a nos trair. A mente da gente começa a querer sufocar aquilo que a gente recebeu por revelação. A nossa razão, a nossa lógica. Irmãos, como é que a gente vai nunca na vida entender aquela multiplicação daqueles pães e peixes? Tenta, irmãos, fazer conta para ver. Eu fico olhando para aqueles pães e aqueles peixes na mão de Jesus e fico tentando imaginar como era que saía aqueles pedaços, como foi que foi se multiplicando, porque dentro da minha mente não cabe, não encaixa. Se fosse uma farinha que ele jogou no feijão, né? A gente dizia que foi engrossando o caldo, o feijão foi inchando, o azeite que estava escorregando, você imagina que foi escorregando e que não parou de escorregar. Mas, irmão, pão, que parte foi do peixe que ele foi puxando e voltava no lugar de novo? Como era isso, irmãos? Será que ninguém viu esse pão e esse peixe, como era que multiplicava na mão dele? Porque não aumentou a quantidade. E por que ele não multiplicou um só? Ele teve que multiplicar os 3 e acabaram os 3. Como foi que ele foi fazer? Irmãos, na minha cabeça, na lógica, não encaixa. Mas é exatamente por isso, porque as coisas de Deus, elas não são feitas por lógica. Tem que ser pela fé. Porque na matemática não vai encaixar nunca. Como é que ainda sobraram 12 cestos de pedaços de pães e pedaços de peixe? Que conta é essa? E aí, irmão João, agora ele manda os discípulos dele lá. Vai lá conversar com aquele homem, pergunta aí, porque eu recebi a revelação, mas a situação que eu estou hoje, o dia de hoje, não está fácil. O dia de hoje, para mim, está sendo um dia difícil. E quantas vezes nós nos encontramos em dias difíceis? Dias que nos encontramos igual Marta e Maria: Senhor, corre, meu pai, porque Lázaro está aqui já caindo das pernas, se o Senhor não vier, vai morrer. E Jesus não vem. E Jesus não vem, irmãos. E aí começa agora um processo na minha mente e na sua mente, que é o que nós precisamos estar prontos e preparados para compreender, porque esse dia chega na minha vida, chega na sua vida. Enquanto nós ainda acreditamos em Deus, preste atenção, enquanto nós ainda guardamos a nossa fé em Deus, nós não desistimos das coisas. Mas quando você perde a fé em Deus, irmãos, todo o resto desmorona. Todo o resto desmorona. Eu vou lhe dar um exemplo que aconteceu comigo. E eu volto ao texto de João Batista, para lhe mostrar como Jesus respondeu a pergunta que João mandou fazer. É o Senhor mesmo aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Ele mandou uma pergunta e ele queria uma resposta. João precisava, eu vou dizer, João naquele momento ele precisava de uma resposta. Ele necessitava de uma resposta para a sua mente. Porque por mais que ele tivesse recebido revelações, o que ele via e ouvia todos os dias naquele cárcere, era que a hora dele estava chegando, e que uma hora daquela iam mandar matar ele. E ele não via outra saída. E ele não via outro buraco para poder enfiar a cabeça. Tudo que ele via era a morte se aproximando dele.
e o desespero já batendo na sua porta. Eu ontem passei umas 3 horas rodando numa praça procurando a chave do meu carro que perdeu. Eu fiquei 3 horas rodando. Irmãos, enquanto eu acreditei que aquela chave estava ali, se você perguntar, eu achei até dinheiro na praça. Achei uma moeda de 50 centavos, achei uma moeda de 25, achei 2 máscaras, achei mais o que, meu Deus? Achei muita coisa. Mas enquanto eu acreditava que a chave estava ali, eu continuei procurando, irmãos. Eu achava sempre que estava debaixo de uma folha que eu não olhei, que caiu em um canteirozinho aonde eu não vi, e sempre eu voltava no mesmo lugar, mas olhava o mesmo lugar com um olhar diferente, de um lado diferente, até que alguém, depois que eu já estava cansado, presta atenção, eu já estava cansado, e quando eu já estava cansado, alguém trouxe uma palavra, e aquela palavra me desarmou, porque me convenceu de algo que eu já queria fazer, eu já queria desistir, porque eu já estava cansado, mas eu não queria me convencer e sair dali me sentindo fracassado, porque eu não achei a chave. Mas alguém veio e disse: olha, provavelmente alguma criança passou aí, viu uma chave de carro, e para a criança a chave de carro é um negócio diferente, e pegou a chave e levou para casa. Irmãos, quando a pessoa me disse isso, isso entrou como uma verdade na minha mente, porque eu já tinha procurado tanto, que eu disse: não existe então outra razão, não tem outro argumento. A verdade é que eu estou procurando algo que já não está mais aqui, e se já não está mais aqui, o que adianta eu ficar procurando? E aí eu fui-me embora, mas eu só fui embora quando eu me convenci de que a chave não estava mais ali. Assim é comigo e com você, com Deus. Enquanto a gente acredita em Deus, irmãos, enquanto a nossa fé no nosso coração em Deus, ela está inabalada, irmãos, pode vir luta, pode vir tempestade, pode vir leão, pode vir fornalha, pode vir o demônio que for. Enquanto você acreditar que Deus está com você, irmãos, você não desiste. Você pode ser preso, mas você não desiste. Você pode ser queimado, mas você não desiste. Você pode passar fome, mas você não desiste. Mas na hora que o diabo lhe convence que Deus não existe, ô irmão, se ele roubar essa fé do seu coração, se ele conseguir tirar apenas essa informação do seu coração, se ele conseguir lhe convencer: olha, se ele existisse, desde o primeiro dia que você começou a orar, ele já tinha vindo, ele não veio, seu irmão está morto, ele não veio. Qual foi o argumento delas? Se o Senhor tivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Elas estavam com a expectativa que Jesus deveria já ter vindo. Eu não sei, irmãos, não sei, eu não gosto não gosto de verdade, de ficar imaginando coisas e trazer isso como doutrina do que não está escrito na Bíblia. A Bíblia não diz qual foi o questionamento de João Batista, não diz, eu não vou ficar aqui inventando. Só diz que ele mandou perguntar: é o Senhor mesmo? Ou deve vir outro? Jesus poderia ter respondido a João de forma simples. Poderia dizer a João: João, você não lembra da revelação que você teve? Poderia ou não poderia? Poderia. Mas Jesus entendeu o que estava acontecendo com João. E o amor de Deus pelas nossas vidas, irmãos, é tão grande, que Jesus, eu tenho certeza que ali, a resposta que ele deu foi: João pode até morrer, mas a fé dele vai permanecer viva. Vão matar João, vão cortar a cabeça dele, mas ele vai morrer sabendo que ele entregou a sua vida pelo meu ministério. Porque a resposta de Jesus, irmãos, não foi uma resposta baseada em lógica, não foi uma resposta baseada em razão, mas a resposta de Jesus foi uma resposta baseada no poder do Espírito. A Bíblia diz que Jesus, quando ele chega ali, ele curou muitos que tinham males, doenças graves, espírito maligno, concedeu visão a muitos que eram cegos, e respondeu aos mensageiros: agora voltem e anunciem a João o que vocês viram e o que vocês ouviram.
Não vou dar uma resposta de lógica, João. A resposta que eu tenho para João não é baseada em sabedoria humana. Jesus não mandou os discípulos de João: pega aí o Pentateuco, pega aí as profecias que estão escritas a meu respeito. Ele fez isso com os discípulos de Emaús. Não foi isso que ele fez? Estavam os discípulos voltando para Emaús, e ele perguntou: vem cá, vocês vão ficar endurecidos assim e lerdos para aprender? Foi isso que Jesus falou de uma forma muito elegante, né? Mas foi isso aí. Vocês vão continuar lerdos para aprender até quando? E a Bíblia diz que ele, começando de Moisés, foi mostrando aos discípulos tudo a seu respeito do que estava escrito. Mas não foi isso que ele fez com João Batista, porque ele sabia a condição que João Batista estava. Ele sabia que João estava numa prisão, ele sabia que João estava só, ele sabia que o homem naquela circunstância, pode ser quem for, irmãos, e ele disse: olha, dos nascidos de mulher não teve um maior do que João. Mas mesmo João, preso numa cadeia sozinho, sem ter contato ali com mais o ministério, sem estar batizando mais ninguém, a mente dele começou a futucar ele, e Jesus disse: vai lá e mostre a ele agora, e diz a ele o que vocês viram. Ele não vai se convencer de uma ideia, mas ele vai crer, porque o que está acontecendo aqui é a demonstração do poder de Deus. Irmãos, tem situação que, se Deus não nos revelar a verdade, a gente fica preso no mesmo lugar. É interessante que você vê em Lucas capítulo 24, do 1 ao 5, você conhece bem esse texto. Jesus morreu e foi sepultado. Viram, preste atenção, viram colocar o corpo dele dentro daquele sepulcro. Todo mundo viu a hora que entrou. E a Bíblia diz que quando foi no primeiro dia da semana, no domingo de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro especiarias que haviam preparado, e chegando lá encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. E agora, qual foi a reação delas? A Bíblia diz: ficaram perplexas, sem saber o que fazer. Por quê, irmãos? Porque qual foi o último lugar que eu perdi Jesus? Qual foi o último lugar que eu vi Jesus? Eu vi Jesus dentro do sepulcro. Onde é que eu vou procurar ele? No lugar onde eu perdi, no lugar onde eu deixei. Só que elas estavam procurando, já tinham entrado, já tinham saído, já tinham perguntado aos anjos, achando que era jardineiro, onde é que tinham escondido esse corpo. Irmãos, se Deus não aparece ali para dizer àquela mulher: minha filha, por que você está procurando entre os mortos aquele que vive? Eu acho que elas iam ficar o dia todo ali na pedra, igual eu rodando na praça o dia todo, procurando algo que não estava mais lá. E às vezes, irmãos, nós precisamos ter esse direcionamento de Deus, porque o problema às vezes não é falta de vontade de conhecer Jesus. O profeta Oséias nos disse: conheçamos-nos e esforcemos-nos por conhecê-lo. Exige esforço, mas eu preciso estar procurando Jesus no lugar certo. Eu preciso estar me fundamentando dentro dessa palavra de uma forma correta, porque se eu estiver procurando entre os mortos aquele que vive, irmãos, eu vou ficar rodando o dia todo e não vou achar nada, porque ele não estava mais ali. É por isso que nós precisamos ter conhecimento de Deus. É por isso que eu brigo mesmo e sou chato. Quem trabalha comigo na igreja tem que estar lendo a Bíblia, irmãos. Não pode. Como é que você é crente, você quer ministrar na vida dos outros e você não quer ler a Bíblia? Você vai ministrar o quê? Coisa da sua cabeça? Abobrinha na vida dos outros? Aí depois tem gente se perdendo aí, gente indo para o inferno por culpa sua, com sua irresponsabilidade, ministrando na vida dos outros sem conhecimento. Onde é que Jesus está? Está no sepulcro. Vai ficar a gente o dia todo lá na porta do sepulcro, vai morrer ali por causa de uma palavra sua. Você já pensou a responsabilidade que você tem quando você fala a alguém alguma coisa dizendo que é Deus que está falando? Você pode matar alguém por causa de sua irresponsabilidade, porque Deus está falando. Que negócio de Deus falando, meu irmão? Dá 2 tapas no pé do ouvido, você vai ver Deus falar com você rapidinho. Tem que ter responsabilidade, irmão. Isso não é brincadeira não. A gente está lidando com a vida das pessoas.
Aquelas mulheres estavam ali paradas, não é porque elas queriam adorar o diabo, não, elas queriam servir a Deus, mas os sentidos humanos, a visão, a razão e a lógica levaram elas para onde? Para o sepulcro. Por quê? Porque não existe outra informação disponível aos meus sentidos que não me leve exatamente para o sepulcro. Só que agora elas recebem outra informação. E a informação ela não veio por conhecimento humano, mas veio pela revelação dos anjos. Foi revelado dos céus a ela agora. Por que é que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? A revelação é assim, irmãos. Ela chega. Está Pedro lá e Jesus perguntando: quem é que dizem que eu sou? Irmãos, Pedro não parou para pensar, para estudar. Deixa eu ver aqui o que é que o profeta Isaías falou. Alguém tem aí o rolo do profeta Jeremias? Não, irmãos. No meio de uma conversa, de um bate-papo, quem é? Eu sou Isaías. Não, o senhor é um profeta. Ele diz: ei, tu és o Cristo. Irmãos, falar de Cristo hoje para a gente é normal, a palavra Cristo, cristão. Mas naquele tempo, quem sabia lá o que era Cristo? Eles estavam esperando o Messias. Ele não disse tu és o Messias, ele disse tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É brincadeira, irmão? Não disse o Filho do Deus Jeová, que era a expressão mais utilizada para descrever Deus, mas é o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, ou seja, tu és aquele que veio para padecer pelos nossos pecados. Aí Jesus diz: feliz é você, Simão, porque isto não foi revelado a você por carne e sangue, mas foi o Espírito do meu Pai que está no céu. Nós estamos, irmãos, nessa noite diante de um símbolo que nos foi dado pelo próprio Cristo, e Ele disse que devíamos fazer isso sempre em memória dEle. Mas a gente não tem como celebrar a ceia do Senhor querendo que você entenda isso aqui de uma forma racional. Não dá para tentar lhe explicar esse momento aqui de forma lógica, porque não existe lógica nisso aqui. Como é que a gente está comendo a carne e o sangue de um homem que morreu já não sei quantos anos atrás? É igreja de canibal? Que tribulação é essa? Não é assim, irmãos. Isso aqui é espírito. Você entende que o que acontece aqui, esse símbolo que acontece aqui, é a prova. Eu falei aqui na quarta-feira, a gente se apega sempre à morte de Jesus, mas se você for olhar, o maior marco do seu ministério não é a sua morte, é a sua ressurreição, é o testemunho da ressurreição, que Ele está vivo. E nós celebramos a ceia, não é porque Ele morreu somente, mas é porque Ele morreu, mas está vivo. E por que celebramos? Não é porque Ele morreu somente, mas é porque Ele morreu, ressuscitou, e vamos fazer isso até o dia que Ele voltar. Essa é a prova que nós cremos que Ele está vivo, porque se Ele tivesse morto, não faz sentido nenhum eu estar fazendo um negócio por alguém que já morreu, mas Ele está vivo e disse: olha, façam isso em memória de mim, até que eu venha. E nessa noite, eu e você, quando participamos desse momento, estamos fortalecendo a nossa fé, estamos dando testemunho público de que o nosso Senhor que morreu, que perdeu ali todo o seu sangue naquela cruz, por minha culpa, pela sua culpa, que teve o seu corpo rasgado, dilacerado, Ele morreu sim, mas Ele foi achado justo diante de Deus, Ele foi achado inculpável diante de Deus, e Deus recebeu o sacrifício dEle, pelo meu e pelo seu pecado, e por isso, Deus ressuscitou Ele dos mortos. De forma lógica e racional, você nunca vai entender isso. Se você quiser se convencer dessa verdade, você vai estar em um evangelho raso sempre, e na primeira luta, na primeira perseguição, você abandona o evangelho. Mas se a sua fé ela é uma fé revelada por Deus, se você consegue discernir espiritualmente esse momento que nós estamos aqui, se você entende a grandeza e o símbolo do que é de fato o sangue de Jesus Cristo no mundo do Espírito, se você entende que eu e você estávamos perdidos, irmãos, aí você tem liberdade para reconhecer as suas falhas, os seus pecados. Você não precisa ser um super-herói. Eu não preciso ser um super pastor. Eu sou pó, sou fraco, sou carne igualzinho a você. Ontem eu me irei porque levaram minha chave, amaldiçoei o cara que roubou a minha chave. Foi verdade. Fiquei transtornado, irmãos.
Você acha que não fica não, eu fiquei lá cantando na praça, foi, na cruz, foi nada, irmão. Se tivesse uma cruz, ainda pendurava o cara lá. Vocês pensam que é brincadeira. É verdade, irmãos. A gente se ira mesmo. Eu me irei ontem de verdade. Para que esse infeliz quer uma chave de um carro? E olha que eu estava igual o Jonas, mirando sem razão, porque o carro onde ficou com a chave presa, eu não andei como daqui no panelão ali para achar o chaveiro. O chaveiro estava ali do lado. Veio andando comigo, eu fui andando, voltei andando com ele. Abri o carro em 5 minutos. Não fez um arranhão na porta para abrir a porta do carro. Meu carro veio com 3 chaves. Eu nunca vi carro que vem com 3 chaves. Veio 3 chaves o meu carro. Então perder uma, ainda tenho 2. Eu estava irado sem razão, né? Aí lá mirando e me atribulando todo sozinho. Ontem eu ia pregar de noite no Lindu, nem fui, já atribulou minha vida toda. E eu brigando comigo mesmo, sozinho naquela praça. Tribulação do inferno. Aí quando eu cansei, que eu me convenci que eu ia embora, aí chega a hora de Deus dar a lapiada na gente. Aí eu encostei do lado do vendedor de fruta, para se alguém entregasse a chave do carro, para ele me falar. O cara estava ouvindo música de Marcos Antônio. Você ainda não viu, foi nada. Aí quando eu cheguei para o cara, perguntei a ele, vem cá, meu irmão, o senhor é crente? Ele, sou. Ele disse, rapaz, tem alguma coisa acontecendo aqui que Deus quer me humilhar hoje. Eu estou perturbado aqui. Ele viu, né, o tempo que eu fiquei rodando a praça. Até os garis, irmão, ficaram com pena de mim. Varreram a praça toda com gadanho para procurar esse negócio. E não acharam essa maldição dessa. Já perdoei, Deus, já perdoei. Está perdoado, em nome de Jesus. E aí quando eu estou naquela raiva minha lá da boboreira, né, de Jonas, com a careca queimando lá no sol, aí chegou um senhor de 87 anos para comprar uma fruta na barraca do cara. Quando ele chegou perto, a canela do rapaz tinha uns 4 dedos assim, que estava lisa, aquela carne branca. Não sei se você já viu alguém quando perde a pele, que cicatriza, fica aquela parte branca, bem no meio da canela. Tinha uns 4 dedos assim, ó, tudo branco, mas já cicatrizado de tempos, de muito tempo. Aí Deus falou comigo, pergunta ao cara o que foi. O que foi isso aí, meu senhor? Ele disse, rapaz, aí você vê o cara se encher de ódio. O senhor de 80 se encheu de ódio. Isso aqui foi um irresponsável, que furou uma sinaleira com velocidade, um motoqueiro, eu ia passando do ônibus, e ele me atropelou, e não sei, e aí falou. Aí Deus disse, pergunta a ele se ele perdoa o cara. O senhor já perdoou esse cara? Eu perdoar esse cara? Que Deus cuide dele, que Deus não sei o quê. Eu disse, meu senhor, vou lhe fazer mais uma pergunta. Se o senhor soubesse no dia de hoje, que esse rapaz está vivendo na miséria, que ele hoje está preso por causa do que ele lhe fez, e que ele está pagando por isso, tem uma maldição na vida dele, por causa desse mal que ele lhe fez, e ele fugiu, ele não lhe prestou socorro, e o senhor sofreu por causa disso. Mas se o senhor soubesse que o senhor está deixando já essa vida, o senhor já tem 80, mas se o senhor soubesse que essa culpa, que esse preço, que o senhor segura aí na sua mão, esse cara está sofrendo hoje por causa disso, o senhor tinha coragem de perdoar ele? Deus que sabe, disse, não, estou perguntando ao senhor, se depender do senhor, liberar ele desse pecado e dessa culpa, o senhor libera ele? Aí o homem baixou a cabeça, deu as costas e disse, só Deus que sabe, foi-se embora, não perdoou. Aí Deus voltou para mim, você está brigando por causa de uma chave, já amaldiçoou o cara, aí a mão do cara, a vida do cara, a família do cara, por causa de sua chave. Como é que você vai pregar para os outros, e querer que o cara desse agora perdoe o cara que atropelou ele? Ah, irmãos, acaba com a gente. Você se sente menos do que lixo. Você se sente incrédulo, se sente desviado, se sente, sabe, tudo que você pensar de pecador, você se sente. E Deus faz uma dessa comigo. E foi assim que eu me senti ontem. Me senti pecador, me senti sujo diante de Deus. Mas hoje eu posso vir aqui, diante da igreja, e dizer isso, que eu não tenho problema com isso. Porque eu sei que Ele morreu por mim, sabendo quem eu era, conhecendo meus defeitos, sabendo que eu sou o pastor que bate na porta de ônibus para pegar o motorista lá dentro, mas Ele sabe que no meu coração eu amo Ele, e que não é essas besteiradas que vai me afastar do amor dEle.
que se precisar cair 10 vezes e 10 vezes me levantar, enquanto eu tiver força, irmão, eu vou estar me arrastando. Porque nada vai tirar do meu coração a fé do encontro, do que um dia eu tive um encontro pessoal com Ele. Eu posso errar, posso pecar, a igreja pode me condenar, pode me excluir daqui, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas ninguém vai me tirar do direito de entrar no céu. Ninguém. Porque eu estou disposto a abrir mão de tudo nessa vida para não perder minha salvação, porque eu sei que ela existe, eu sei que Deus existe, eu creio em um Deus verdadeiro, e que não é o meu pecado e nem as minhas falhas que vão me afastar do amor de Deus. Porque toda vez, irmão, que eu pecar, toda vez, se eu correr para os pés dele, depois que passar o estado da loucura, que às vezes a gente fica meio doido, a gente fica descontrolado, desequilibrado, a gente fica um bocado de coisa aí atrapalhada, mas toda vez que eu me lançar nos pés dele de verdade, Ele sempre vai me receber de volta. E se essa é a última ceia do ano, eu queria que você enxergasse isso. Você não precisa ser o super crente a vida toda. Um dia você vai falhar, irmãos. Pedro, você vai me negar? Eu? O pastor da igreja? O senhor está de brincadeira comigo. É hoje que eu vou matar filisteu à vontade aí. Já estou com a espada na bainha. O velho Malco, quando disse, venha Jesus, Pedro disse, é agora, é o primeiro. Quando passou a espada, a orelha do homem caiu para um lado. Jesus disse, Pedro, guarda a espada, meu filho. O sistema aqui é outro, vamos nos entregar. Aí Pedro agora acovardou. Para brigar e morrer lutando eu estou disposto, mas a sangue frio, para eu apanhar, tomar tapa na cara, cuspida, aí para mim não dá não. Ó, e você estava com ele, eu vi, você está doido. Rapaz, você não estava tomando ceia nestante com ele, dizendo que ele ia dar o corpo e o sangue pela sua vida? Não foi nestante isso? Você disse que estava na nova aliança com ele, que era a sua vida pela dele, a dele pela sua, e eu não conheço nem esse homem. Mas Pedro, você não tomou ceia nestante, Pedro? Eu não sei nem o que é ceia. Aí o velho galo também fez a parte dele e cantou. Irmãos, eu posso saber como foi que Pedro se sentiu. Se sentiu menos do que nada, se sentiu fraco, mas quando ele olhou para o pátio, quem estava olhando para ele foi Jesus. Não foi um olhar de condenação não, irmãos. Eu tenho certeza, Jesus ele não olhou condenando Pedro, mas olhou para Pedro dizendo, Pedro, eu lhe amo mesmo assim. Eu lhe amo mesmo assim, porque eu sei que você ainda vai dar muito trabalho ao inferno, e eu sei que você ainda vai sofrer e padecer pelo meu nome. Eu já estou andando com você há 3 anos, Pedro. Não é uma noite que vai definir quem você é. Não é uma noite que vai decidir a sua salvação, irmão. Não é um erro seu, não viva no pecado, irmãos. Não viva, porque não vai adiantar. Não mantenha uma prática de um pecado que você está se enganando. Mas você vai errar, você vai falhar, você vai pecar, vai acontecer um erro. Que Deus lhe livre desse mal. Nossa oração é para que Ele lhe livre da tentação, que nem chegue ao pecado. Mas se você não souber o que é essa mesa hoje aqui, você não entendeu nada do Evangelho. Se você não entender que isso aqui é exatamente para você compreender que no dia da sua dor, no dia da sua angústia, no dia da sua falta, no dia da sua fraqueza, Ele está lhe dizendo, meu filho, eu não desisti de você. Eu morri por você sabendo exatamente quem você é.